Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vou dar início a mais uma aula, dar continuidade aí ao conteúdo falando sobre os movimentos separatistas e as formações de novos países. Eh, Já comentamos sobre o desenvolvimento e crescimento das minorias étnicas em várias partes do mundo. Essas minorias étnicas acabam tentando impor a sua cultura, a sua identidade cultural, eh, estabelecendo ele como de maneira soberana sobre um determinado território, mas nem sempre essa cultura, essa estabilidade política e econômica que eles querem é aceita pela capital do país para definir a formação de um outro país. Então, nós falamos aí nas aulas anteriores sobre País Basco, Chechênia, Tibete, Irlanda do Norte, Kurdistão, ou seja, várias partes do mundo que tem aí minorias étnicas, e essas minorias acabam buscando, tentando impor a sua cultura, a sua identidade cultural e formar aí países, tá ok? Na última aula nós falamos sobre fronteira, tá bom? Vou só retomar algumas coisinhas aí para a gente poder lembrar. E daqui a pouquinho, ainda hoje nessa aula, vamos falar a respeito da Iugoslávia, ou seja, a desintegração da Iugoslávia. O que aconteceu com a Iugoslávia, que ela deixou de existir, e ali surgiram vários países que se tornaram ali nações independentes. Então, na última aula falamos sobre fronteira. Fronteira, elas sempre sofrem, na verdade, mudanças de acordo com os elementos históricos, culturais, as disputas que acabam acontecendo, e essas disputas acabam provocando mudanças nessa conjuntura das fronteiras em todo o mundo. Então, até comentei com vocês a respeito da Europa, tá? Europa aí, o mapa da Europa. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, deixa eu descer. Vamos lá, isso, descendo isso. Europa que em 1914, como estava a formação do continente europeu, tentar ampliar aqui um pouquinho mais. Isso. E cheguei a comentar também sobre a Europa em 1937, aí que já temos já o fim do Império Russo e a formação da União Soviética, Império Alemão dando aí a formação da Alemanha, ou seja, várias mudanças nesse contexto de Europa até 1937. E logo abaixo nós temos Europa no século XXI, ou seja, essa formação, essa estrutura de Europa hoje em dia no cenário atual. Então, essa formação do continente europeu desencadeou de muitas mudanças ao longo do tempo, principalmente movimentos separatistas, guerras, né, nos tratados que estabeleceram a mudança dessas fronteiras no continente europeu ao longo do tempo, ok? Aí que nós já vamos entrar no conteúdo que eu cheguei a comentar sobre a formação da Iugoslávia, ou melhor, o fim da Iugoslávia, os fatores que levaram ao fim da Iugoslávia e a formação de outros países dentro desse território. Então, para a gente tentar entender um pouquinho dessa desintegração da Iugoslávia, o que aconteceu com a Iugoslávia, a Iugoslávia era formado ali, né, tinha um regime ditatorial que era comandado pelo Josip Broz Tito. Ele estabeleceu um domínio sobre essa região por mais de 30 anos, ou seja, ele tentou, nesse período, abafar ali os movimentos separatistas que havia nessa região, ou seja, o regime ditatorial do Josip Broz Tito comandou de uma maneira muito intensa esse avanço desses movimentos separatistas, e esses movimentos separatistas não se desenvolveram, não conseguiram impor uma ideia de independência nessas áreas dentro da Iugoslávia. Porém, o Broz Tito, o Josip Broz Tito, ele veio a falecer,
E quem assume o poder, no caso em 1980, foi o Slobodan Milosevic, aqui no terceiro parágrafo. Tá? Porém, o Slobodan Milosevic ele era sérvio, e ele deu início a uma campanha de expansão nacionalista sérvio dentro da Iugoslávia. Ou seja, a Sérvia, vou descer aqui um pouquinho, a Sérvia, liderada aí pelo Josip Broz Tito, impôs a formação de um novo país, ou seja, iniciou-se ali um novo país dentro da Iugoslávia, mas com a formação da Iugoslávia, outras nações também se impuseram, desculpa, para também tentar estabelecer a sua independência. Então, nesse período, muitas guerras foram acontecendo, muitas disputas foram ocorrendo, e com isso, outros países vieram a se formar dentro da Iugoslávia. Então, nós temos aí Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, antes era Sérvia e Montenegro, agora temos a Sérvia e temos Montenegro, Macedônia. A Macedônia foi um país que se formou sem muita resistência, ou seja, sem muita guerra, sem muitos conflitos. Ou seja, a Macedônia já teve ali uma independência mais pacífica, não teve ali, não ocorreram na Macedônia guerras civis mais intensas com o intuito de gerar mortes ou gerar sérios problemas nessa região. Então, só para a gente tentar entender de uma maneira mais simples, tínhamos uma Iugoslávia comandada por um ditador, o Josip Broz Tito. O Josip Broz Tito morre ali em 1980, então todo esse regime ditatorial que ele estabeleceu durante 30 anos foi praticamente destruído, foi assim insignificante, com a chegada do Slobodan Milosevic, que era sérvio, ele assume o poder da Iugoslávia e, consequentemente, isso acaba aumentando, intensificando as mudanças dentro do território iugoslavo. Okay? Mesmo assim, mesmo com todas essas mudanças nesse território, ainda temos problemas, principalmente com a independência do Kosovo. O Kosovo ainda não conseguiu totalmente ter ali a sua total independência e, consequentemente, estão buscando de uma maneira pacífica, nem muitos entendem dessa forma pacífica, mas estão tentando impor o seu domínio dentro do território iugoslavo, que foi desmembrado ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um mapa da antiga Iugoslávia, ou seja, as etnias, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e a Macedônia. Ou seja, essas etnias, essa antiga divisão da Iugoslávia ao longo do tempo, e essas etnias passaram a impor a sua independência com a morte do Josip Broz Tito e com a presença do Slobodan Milosevic no poder. Ou seja, esses movimentos separatistas se intensificaram dentro da Iugoslávia, dando início aí à formação de novos países dentro desse território. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as fronteiras da discórdia, ou seja, as áreas do planeta onde as fronteiras não são tão bem aceitas, ainda tem problemas entre os países que acabam gerando sérios conflitos em todo o mundo. Ok, oitavo ano? Um grande abraço para todos, até a próxima. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Ok? Um grande abraço para todos, até a próxima.